Uma das coisas que a reforma traz para nós no dia de hoje é essa democracia. Quando a gente olha para o que você está nos dizendo, a gente vê que o que Lutero faz é o resultado de um trabalho de pessoas que 100 anos atrás... Então, Lutero, ele só é uma resposta àquilo que o povo já não aguentava mais, né? Ele não luta, Lutero ele não está lutando para criar uma nova igreja. Por exemplo, na Batista, eles não acreditavam que poderia se misturar, né, o poder, no caso político, com a religião. Eles não consideram isso. Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um Papo que Edifica. Hoje vamos tratar de um assunto, é certo que a data já passou, né, o mês, aquele final, né, 30-31, que é quando todo mundo trata do assunto da reforma, mais precisamente 31, mas eu quero e não poderíamos deixar de tratar desse assunto. Fizemos um pequeno vídeo a respeito disso aqui na TV Edificar, mas hoje vamos falar um pouquinho mais e eu não vou fazer isso sozinho, eu vou já chamar o convidado, vou deixar que ele se auto-apresente, é bem melhor quando a pessoa se apresenta, mas eu quero nesse instante inicial pedir que você faça o que é de praxe, que toda rede social demanda. Se inscreva no canal, faça parte aí, diga de onde você é aqui nos comentários para que a gente possa interagir. Claro, se você conhece o convidado também, diga de onde você conhece ele, que é sempre um prazer a gente interagir neste sentido. Sem delongas, eu quero convidar também o meu convidado, a qual a gente vai conhecer agora. Seja bem-vindo, Derlei Abreu, ao Papo que Edifica podcast. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você. Eu acredito que vai ser um tempo bom para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema que é tão vasto, né? Mas que edifica realmente também as nossas vidas. Você viu quase que eu já começo na introdução errando a data, datando dia 30, né? Mas tá bom, hein? Consegui. De outubro. Então, se você, assim como eu, não conhece bem o dia da reforma, os porquês da reforma, é uma ótima oportunidade de conhecer nesse vídeo. Vamos falar de pré-reforma. Dá um spoilerzinho pra gente, Derlei, do que a gente vai ver hoje? Então, gente, o que a gente vai abordar hoje não é um conteúdo muito vasto, né? Sou estudante de História, também Teologia. Posso dizer assim que eu amo a parte da História, né? Da parte da História da Igreja. E com o tempo eu tenho buscado conhecer um pouco mais através de livros, né, o conhecimento universitário e, enfim. Então, eu acho que a gente poderia abordar um pouco sobre a pré-reforma, né, os precursores da reforma, durante a reforma, né, que causa a reforma e as consequências que a reforma trouxe para nós nos dias de hoje, que tem acontecido até hoje. Acho que são temas que edificam realmente a nossa vida e também a gente procura entender o que aconteceu durante a história, né? Acho que vai ser bem bacana. Muito bom, então, se isso não merece seu like, eu não sei o que aqui merece seu like, então é um estímulo para você ficar conosco até o final. Então vamos juntos, eu queria começar conhecendo o Derlei. Derlei parece que não é conterrâneo, é quase conterrâneo, né? Embora nordestinos sejamos nós todos conterrâneos, né? Mas sim, você é do Ceará, conte-me para mim um pouquinho sobre você. Exatamente. Meu nome é Vanderlei, gente, mas eu sou conhecido como Derlei, né? Apelido, enfim, nickname, como alguns falam, né? Mas assim, meu nome é Vanderlei, eu sou natural de Fortaleza, Ceará. Sou casado, tenho 34 anos, né? Apesar que a minha careca aqui é calvície, mas tenho 34 anos. Sou casado com a Mara, pai do Arthur, e sou missionário há quase 12 anos aí, juntamente com a Jocum, Jovens com a Missão. Tenho atuado no campo através de treinamentos com jovens, trabalho, evangelização, trabalho também com a igreja local. E a gente faz de tudo um pouco, né? Mas hoje a nossa base aqui, estou atual na base da Jocum Sertão, aqui no Crato, Ceará. E já estou aqui há mais de 5 anos, juntamente com a minha família, e a gente tem desenvolvido alguns trabalhos, né? Em janeiro agora a gente tem uma escola missionária de férias chamada MF, e caso você conheça alguém, você é o nosso convidado para participar também dessa escola e também de outras escolas aqui na nossa base. É janeiro, quais os períodos aí da MF? Em janeiro, agora 2025, né? Ponto 1, a gente tem 2 escolas no mês de janeiro e no mês de julho, e a escola acontece do dia 6 ao dia 22 de janeiro, ok? Então, a partir de janeiro já, ou então agora você quer conhecer um pouco mais, entre no nosso Instagram da base, né? Jocum Sertão,
E aí você vai ver lá algumas escolas, né? Escola de Missionário de Férias, a MF, a ETED, Escola de Treinamento Discipulado, também a escola EDC, Escola de Desenvolvimento Comunitário. E também tem outras escolas que a gente quer trazer para cá também, que é a DBS, que é Disciple Bible School, que é uma escola voltada para o discipulado bíblico, né? Também é uma escola de estudos bíblicos, a qual também futuramente a gente vai estar trabalhando. É isso. Muito bom. Então você que quer, se conseguir, você está assistindo esse vídeo antes do dia 6 de janeiro, tem a oportunidade já de se inscrever, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links necessários e contatos necessários da Jocum Sertão. Belo nome, Jocum Sertão, fica em Crato. E eu que achava que Crato era no Piauí, quando fiz a ponte com Vitor Trajano, aí Vitor falou, não, eu sou pessoal do Crato. Eu falei, legal, Piauí. Aí ele ficou olhando assim, não é Piauí, né? Aí eu digo, não, Crato é interior do Ceará. Quantos quilômetros de Fortaleza é Crato? Se eu não me engano, 520, né? É longe. A gente fica no sul do Ceará, né, na região do Cariri, e também pega a região aqui do Piauí, né, mas um pouco mais distante, perto de Exu, deixa eu ver, Missão Velha, Juazeiro do Norte, né, tem o de Cícero. Então daqui para Juazeiro acho que uns 30, 20 minutos no máximo. Aí tem outras regiões, né? Aqui a gente chama da macro-região, região do Cariri. E legal. Tem o Trevo, né? Aqui é as cidades, que é Crato, Juazeiro e Barbalha. São 3 cidades próximas e, assim, tem trazido um bom desenvolvimento para a região. Show de bola. Então tá aí. Vou deixar todos os contatos da Jocum para você, todas as escolas que vai rodar aí, você aí se preparar, se capacitar aí, a Jocum certamente é um bom ambiente, é uma boa base para você se preparar e servir ao Senhor também como missionário em diferentes funções, diferentes áreas, enfim, eles vão lhe informar melhor. Vamos para o nosso tema de hoje, falar um pouco sobre Halloween, não, brincadeira, falar sobre Reforma Protestante. Falar sobre a Reforma Protestante. E antes de chegar necessariamente à Reforma Protestante, você tem alguma coisa para nós no que diz respeito antes da Reforma? O que é que tem antes da Reforma que é tão importante a gente entender, meu amigo Derlei? Então, a gente tem um contexto da Europa, né? A Europa está passando por algumas situações aqui de tentativa de Estado moderno. Né? Na Europa a gente tem aqui a questão social, filosófica, a liberdade de expressão, a liberdade de realmente conviver de forma mais livre, fora, debaixo do quesito religião, do quesito igreja. Então, antes dessa, como é que eu posso dizer, dessa tentativa de reforma, a gente tem os pré-reformadores, no caso, chamados de percussores, né, e pré-reformadores da Reforma Protestante. A gente tem com o Wycliffe, né, o Wycliffe 1328 a 1384, John Hus, 1369 a 1415, e também um homem muito dedicado, né, ao estudo da palavra e à pregação, que se chama Jerônimo Savonarola, 1452 a 1498. A gente tem esses pré-reformadores tentando trazer algo forte para dentro da igreja, que seria o estudo da palavra, a dedicação, a oração, né, a penitência, a busca pelo Senhor, mas que eles foram totalmente renegados, eles foram totalmente deixados de lado e foram perseguidos, mortos e queimados, né, excomungados. A gente vai primeiro agora para Wycliffe. A gente conhecer um pouco da história de Wycliffe. Ele tem uma dedicação do estudo, né, ele está em Oxford, hoje tem uma estátua lá dele, né, uma dedicação, um homem muito estudioso, que tinha uma boa, como é que pode-se dizer, uma boa lógica, uma boa erudição, né, falava muito bem. E aí ele, nos estudos dele, dentro daquilo que ele procura, dentro daquilo que ele consegue achar nas escrituras, na sua filosofia, ele tem um grande cisma, que é contra o senhorio, né, o senhorio de Cristo. E ele ataca o senhorio dos papas e também ataca pessoas poderosas dentro da igreja que controlava todo o sistema religioso. Ele tem ensinos contra a igreja, né, contra o que a igreja domina, diante da colocação de impostos, indulgências. Ele é um teólogo totalmente conservador, né, e ele defendia o que é a autoridade bíblica. A maioria de muitos pré-reformadores e reformadores defende a autoridade máxima das escrituras. Então, o Wycliffe,
ele praticamente, ele é torturado depois de morto. E incrível isso, né? Porque ele morre, ele é excomungado, e aí, depois que tem um concílio, a igreja se reúne, retira os restos mortais dele, porque ele foi condenado por traduzir a Bíblia, né? Do latim para o inglês. Então, o que acontece? Eles retiram restos mortais de Wycliffe, queimam e jogam no rio, né, nas redondezas. Vamos falar agora especificamente o rio, nome, cidade, que são muitas informações, mas estou dando um pano de fundo para a gente entender um pouco sobre isso. Logo depois de Wycliffe, né, que ele... Isso você é pré-reforma, né? Não sei, é pré, antes da reforma. É antes de Martinho Lutero, com as 95 Isso. teses e tal. Mas a datação é média de quê antes da reforma? Wycliffe é de 1328 a 1389. Né? Foi o que eu comecei a falar, de Wycliffe, né, John Hus e Savonarola. Né? 100 anos de diferença, né? Praticamente 100 anos. Aí, tanto que quando a gente vai analisar o último precursor, né, precursor que o pessoal chama, da reforma, ali de Savonarola, né, praticamente 1498 até 1517, que é o dia o ano da reforma protestante, como alguns falam, dia 31 de outubro, então demorou um pouco, né, um tempo, só que se você analisar, esses precursores eles já estavam tentando fazer algum tipo de reforma dentro da própria igreja. A igreja se perdeu em questão de alguns ensinos, indulgências, né, e tantas outras coisas que a gente pode imaginar. Tem tanto que, por exemplo, a doutrina do purgatório, né, ela é de Gregório I, de 593. Então, a gente tem uma doutrina já aí estabelecida para a igreja, bem antes, né, de Wycliffe, John Hus e Savonarola. A gente também tem a adoração da cruz, que é 786, e também a adoração de São José, e tantas outras coisas que a igreja foi acrescentando no decorrer, né, da história. O segundo pré-reformador que a gente tem John Hus, né, que defendia o quê? Que o Papa ele não era o cabeça da igreja, né, ele não era o líder da igreja, nem os cardeais, mas Cristo, né, é o cabeça. E os seus predestinados, no caso, que aqueles que foram chamados para fazer sua vontade, seria, sim, o cabeça da igreja, o que as próprias escrituras falam. Então, John Hus, depois de Wycliffe, né, muitos dizem que John Hus ele bebeu um pouco da fonte de Wycliffe, aprendeu algumas coisas, alguns seus ensinos, as suas doutrinas, né, como é que eu posso dizer, alguns estudos acadêmicos, e aí ele pregou com dedicação às escrituras, né, ele leu as obras de Wycliffe, foi excomungado, acusado de heresia, no caso ele foi dado como herege, e aí começou o movimento russista, que é, no caso, né, após o nome dele, que se chamava John Hus. Esse movimento, ele luta justamente pelas causas, né, e ensinos que John Hus também trouxe, né, para a igreja. Uma dedicação só a Deus, somente a fé, as escrituras é a autoridade maior, né? E aí a gente também vai para um outro pré-reformador de 1452 a 1498, que é Jerônimo Savonarola, né? Alguns estudos, alguns historiadores falam que ele pregava com veemência, com dedicação, ele chorava aos prantos, vendo que a igreja estava se perdendo no mundanismo e no paganismo, né? Dedicação a outros deuses, dedicação também a, como é que eu posso dizer, a promiscuidade, ao pecado, às festas, e tanto que alguns historiadores falam que durante as pregações de Savonarola, pessoas, né, jovens, queimavam seus escritos, né, seus ensinos, seus livros, totalmente fora da cristandade, da pessoa de Cristo, e queimava suas máscaras de carnavais, ao qual brincava, curtia o carnaval, e tinha ali suas festas pagãs. Então foi um homem que pregou com veemência as escrituras, né, e também ele foi queimado em praça pública porque ele defendia a autoridade das escrituras maior do que propriamente o homem. E diante desse podcast, diante desse vídeo, a gente vai tentar trazer a importância de que teve isso, né? A reforma protestante, a autoridade bíblica e a autoridade que está acima do homem, que é o próprio Deus, né? Então, quando a gente vem para a reforma,
A gente tem esse cenário medieval europeu, que é uma mudança social, filosófica, uma liberdade de expressão e uma democracia trazida pelo próprio Deus, né? Se a gente for analisar. E aonde a gente se encontra isso, né? Algumas pessoas acham que, assim, não, acham não, né? O dito popular que a gente aprende na faculdade, que a gente aprende nos ensinos, né, acadêmicos, é que realmente a democracia ela começa na Grécia. Só que se a gente for para Deuteronômio, no capítulo 17, aproximadamente versículo 14, se tu puder abrir aí para mim, Sim. se tiver alguma Bíblia, porque eu estou com o celular aqui. Então, a Bíblia aqui é um pouco grande, olha o tamanho da bichinha. É a Bíblia de estudo, né? A Bíblia de estudo que a gente tem. Na Então, edição eu coloco. Essas aqui são as leituras, né? Que a gente faz na própria escola, né? Escola de Estudos Bíblicos. Capítulo 17, versículo 14. Aqui ele dá algumas orientações, que é justamente para a eleição de um rei, né? E aí ele vai falando: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, a possuir nelas, habitareis e disseis: estabelecerei sobre mim um rei como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim dentre eles. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. E aí agora ele vai falar o que é que um rei não deve fazer. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o coração não se desvie, nem multiplicará muito para ti, nem prata, nem ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si o traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. O que acontece é que a gente tem um conselho do próprio Deus trazendo essa democracia. De que sentido? Poxa, Dele, mas que democracia? Se Deus está estabelecendo algumas leis. É justamente isso, para que o rei ele não confiasse no seu ouro, na sua prata, nos seus cavalos, nos seus cavaleiros, nem na sua própria força, mas confiasse no Senhor. E se a gente for olhar para o lado democrático, Deuteronômio capítulo 17, a gente vê o quê? Vê que o homem ele não controla tudo, ele não está acima de Deus. Né? Ele está abaixo de Deus, que o próprio Deus escolheu. E para que essas leis funcionem, ele também deve obedecer para que ele não venha oprimir o povo, né? Para que ele não venha castigar o povo. Uma das coisas que a reforma traz para nós no dia de hoje é essa democracia e esse lado de conhecer as escrituras, que Deus está acima do homem e ele é o cabeça, Cristo é o cabeça, o próprio Senhor é o que controla toda a humanidade e controla a história. Não é os cardeais, não é o Papa, não é, sei lá, o pastor, não é, sei lá, o seu líder, mas o próprio Deus é que controla, é que domina, é que cuida e ama da sua igreja. Coisa boa, né? Coisa boa. Então, assim, dá pra gente de maneira... Eu vou tentar fazer o papel... Não que eu seja inteligente o suficiente, não, mas vou tentar fazer aqui a posição de alguém que tem mais dúvidas pra gente conseguir levar o assunto que várias pessoas vão assistir de vários níveis de conhecimento. Então, quando a gente tem em mente reforma protestante, a gente pensa em Lutero, pensa Lutero lá na frente da igreja, pregando as 95 teses lá e tal, aquela coisa mais romântica. Mas, quando a gente olha para o que você está nos dizendo, a gente vê que o que Lutero faz é o resultado de um trabalho de pessoas que 100 anos atrás estava já produzindo. Você falou sobre lutar contra a indulgência, ou seja, tudo aquilo que Lutero fez, nada mais nada menos é reflexo de quem já vinha, já martelando, ou seja, não é luta de um dia só, né? Não é luta de um homem só, é uma luta construída por vários outros, né? E tantos outros na história que provavelmente não deixaram seus escritos, não deixaram, né, seus registros, devem ter lutado essa causa. Isso é importante a gente saber, né? Exatamente. É tão legal a questão da pré-reforma, porque John Hus, quando ele morre queimado, né, em praça pública, ele diz que depois de 100 anos verá um cisne, né? Isso, negro, exato. E verá justamente sobre lutar sobre essa causa. Ele quase acerta, né? Porque foi 102 anos. Logo depois vem quem? Martin Lutero, que começa aí contra a sua luta, né? Contra as indulgências, né? Tem a frase do filme, que é do
de um dominicano, que é o João Tetes, né? Ele fala o seguinte, que é um dos motivos da luta de Lutero contra a igreja, né? Contra, no caso, toda aquela questão da indulgência. Ele fala assim: quando uma moeda te entra no cofre, uma alma sai do purgatório. Tem uma moeda para Cristo? Então, essa frase é que equivale que na anglo-saxônica, né, ali na região onde Lutero morava, onde ele estava, né, atuando, ali não era a Alemanha ainda, hoje a gente conhece como Alemanha, mas na anglo-saxão são os impérios separados, e aí o povo ia nas suas penitências pagar, né, uma moeda, e aí ia livrar o seu parente, a sua irmã, o seu pai, que faleceu sem conhecer o próprio Evangelho, então o próprio Cristo, saindo do purgatório. Lembrando que essa doutrina do purgatório, ela começa já em Gregório I, em 593, ela já é antiga. Então esse ensino do purgatório é um pouco bem distante, né? É assim, do que propriamente do que Lutero luta. Então Lutero, ele só é uma resposta àquilo que o povo já não aguentava mais, né? Já não suportava mais esse ensinamento fora das Escrituras. Então o Senhor, se a gente olhar para o lado espiritual, né, da coisa, a gente olhar para o lado realmente da vontade do Senhor, ele levanta alguns homens que lutam contra esses ensinos de indulgência, contra esses ensinos totalmente fora das Escrituras, né? E essa é uma tentativa de expressar o que o povo está sentindo, né, diante de todo esse cenário. E aí a gente vai o quê? Para Romanos capítulo 1, versículo 17, aonde Lutero ele lê e fala o quê? Que o justo viverá somente pela fé. Quando ele lê isso, ele leva um susto, ele fala, mas como assim? Por que as indulgências? Por que as penitências? Por que tantas, né, como a gente chama aqui no Ceará, por que tantas romarias, né? Então, a gente começa a ver que a leitura, né, da palavra de Deus, ela traz uma libertação. A palavra fala, pois sereis a verdade vos libertará. Mas, diante disso, ele não luta, Lutero ele não está lutando para criar uma nova igreja. Ele está lutando justamente para que a igreja passe por uma reforma, mas uma reforma perto das Escrituras e amando a Deus sobre todas as coisas. A intenção de Lutero em nenhum momento foi criar uma nova igreja. A intenção de Lutero foi um debate acadêmico, e até houve alguns debates acadêmicos, a qual ele foi taxado mesmo como herege, foi, né, descomulgado, enfim, tem outros passos que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então a gente tem diante dessa reforma as 5 solas, né, que é a sola Escritura, soli Deo Glorias, sola Fide, soli Deo Cristo, né, e sola Gratia. Então a gente fala de solis porque são as 5, né? Somente a Cristo, somente a Escritura, somente a glória a Deus, somente a fé e somente as Escrituras. Então, a autoridade maior sobre nossas vidas são essas 5 solas a qual o luteranismo ele luta, né? Lembrando, gente, assim, que Lutero era professor, né? Mestrado, ele começou, acho que, estudar aproximadamente os seus 14 anos, né, de idade. Seu pai era um minerador, é uma família bem carente, pobre, pode-se dizer assim, mas seu pai se dedicou para que o seu filho tivesse uma formação, né? As 2 formações que Lutero busca ter, que o seu pai lutou para que ele tivesse, era direito e teologia, né? A teologia, na época, e também o direito eram vistos ensinos como renomados, que trazia algum benefício monetário, algum benefício financeiro. Então o pai dele, ele incentiva, né, na questão do ensino e da prática do estudo ao seu filho, e aí o Lutero ele se torna professor e também é mestrado, e ele ensina salmos, romanos, provérbios, e como eu disse, não queria uma nova igreja, mas sim queria um debate acadêmico para que a igreja pudesse viver uma reforma totalmente diferente. E aí a gente está agora em 1517, né? A gente dá um pulo, só para entender um pouco melhor. Lutero ele luta contra essas indulgências, né? Como eu acabei de falar, sobre a fase desse dominicano. E aí a gente tem uma parte muito forte chamada sola Escritura. Porque a sola Escritura, se a gente analisar, ela é o acesso das pessoas leigas que não tinham alfabetização, que não sabiam ler, porque naquela época a missa era em latim, a educação era elitizada, não era todo mundo que sabia ler, eram pessoas totalmente da elite que tinham sua educação, a educação era paga, né? Então
as pessoas não tinham acesso, elas não entendiam, e alguns historiadores falam que depois da missa, o que era pregado na missa, o que era ensinado ali naquela reunião no culto, tinha uma encenação fora, né, da igreja, para que as pessoas pudessem entender, porque eles não entendiam nada, né? Então, o alto clero, ou então o alto poder ali da igreja, denominava quem poderia ler e quem não deveria ler as escrituras. Aliás, no caso, era só a liderança da igreja e quem estudava. É tanto que eu estava lendo agora, há pouco tempo, um livro do Justo Gonzalez, que ele falou sobre a história do cristianismo ilustrado, e fala quando o Lutero estava, né, no convento, estava ali tendo a sua aula de teologia, as pessoas não era todo mundo que poderia pegar a Bíblia, né? Não era todo mundo que poderia ler as Escrituras. Então eles pegavam a Bíblia, estavam ali enrolados, ali, se não me engano, algumas cordas, ou algum, sei lá, corrente, o cadeado, abria, ficava lá, e ela não tirava da biblioteca. Né? Eles deixavam lá as Escrituras, lia o que tinha que ler, em latim, né? Não era a língua original deles, e aí depois devolvia. Então você vê a dimensão, o quanto as Escrituras eram, como é que eu posso dizer, trancadas, né, que eram totalmente limitadas ao povo. O povo não tinha acesso às escrituras. Quando a reforma vem, o que é que eles fazem a primeira coisa? Somente as escrituras, só a escritura. Então, todos agora têm acesso à educação e acesso às escrituras, porque quando a reforma começa a acontecer, né, desses pré-reformadores para a reforma protestante, eu falei assim, não, agora que a gente conseguiu um grande feito, né? Lutou por tudo isso, agora a gente tem que ensinar o povo a aprender a ler e escrever na sua língua materna. E aí é onde vem as traduções bíblicas, né? Onde vem o alcance do povo até as escrituras, onde o povo alcança as escrituras e alcança as verdades. Seria esse o grande legado da reforma protestante? Tipo, que todos tiveram acesso. É certo que em algum momento isso iria acontecer, até porque ter acesso às escrituras é parte do plano de salvação de Deus, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, ok, né? Mas como vai? É preciso que mais pessoas tivessem acesso para mais pessoas comunicar a palavra de Deus para que outras se salvem, né? Aí seria talvez esse o maior legado, o acesso à Bíblia? Eu acredito que seria um dos legados, né? Um dos legados à palavra de Deus, né? Que o povo teve acesso à palavra de Deus. Então, a conquista é tão grande que o povo tem acesso, ele é alfabetizado. Se eu não me engano, né? Eu até peço assim, desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada, mas se eu não me engano, até nesse período não existia escola pública, né? Não tinha ensino público. A Alemanha, que agora é a Alemanha, mas antes não era a Alemanha, era a anglo-saxônica, né? Ela tinha os impérios divididos ali, alguns impérios, alguns reis, e aí depois da reforma a gente tem a primeira escola pública, que no caso é da própria Alemanha. Então o povo agora ele tem acesso às escrituras, eles pensam assim, não, agora a gente tem que ensinar que esse povo aprenda a ler e escrever, porque agora eles precisam ler e interpretar as escrituras. Eu acredito que a partir do só a escritura, sim, a gente tem um ponto de transformação, tanto na sociedade, na comunidade e no mundo todo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque esse acesso à escritura é um acesso do conhecimento, da democracia, né? E a gente acredita também que tanto a reforma, ela influenciou algumas revoluções, tanto a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, do conhecimento, do desenvolvimento, né, social. Até o surgimento da própria imprensa, né? É fruto da reforma, né? Sim, algumas pessoas, assim, fica difícil, às vezes, algumas pessoas acreditar nesse acesso, porque a igreja também dominava. Claro que, diante da reforma protestante, a gente tem algumas guerras, né? Os anabatistas, Simon Menos, né? Simon Menos e também outros, né? Aí sai a igreja anglicana, sai a igreja anglicana russa, saem outras igrejas também, claro, na confissão de fé, de Westminster, e aí vem o movimento luterano, vem o movimento wesleyano, tantos outros, mas debaixo de uma mesma democracia, que é o acesso às escrituras, claro, um discordando um do outro de uma questão, de uma doutrina, de um ensinamento. Outro acreditava que, por exemplo, na Batista, eles não acreditavam que poderia se misturar, né, o poder, no caso político, com a religião, eles não consideram isso. Já algumas pessoas, que você vai mais na frente,
alguns historiadores, estudiosos, essas áreas de influência, Abraham Kuyper não, totalmente ele acredita que o evangelho ele pode sim ser um influenciador em todas as áreas. Então a gente tem todos esses movimentos, eu já estou bem adiantando bem na frente da Abraham Kuyper, e também outras pessoas, mas a gente tem vários ramos que surgem dentro da própria reforma. Por quê? É um conhecimento de democratização. Se a gente for analisar, até a própria Revolução Francesa teve essa influência da Reforma Protestante, porque o povo ele descobre a força que tem, e então ele luta por essa democracia. Então a igreja está ali dominando o povo, cobrando vários impostos, né? E o povo ele se rebela ali, e ele tem essa noção de realmente lutar pelos seus direitos. Claro que a laicidade francesa, ela acreditava o quê? Que a religião ela oprime o povo. Já na laicidade anglo-saxônica, né? Então anglo-saxa, acredita-se o quê? Que todos podem falar e todos podem dar a sua opinião. Por exemplo, o seu canal agora é um livro acesso à democracia. E nós trazemos dados e mais dados assim, de datas e acontecimentos detalhadamente, mas isso é uma conquista também da Reforma Protestante. A gente agora tem um canal na internet, a gente pode falar de alguns assuntos, claro, determinados assuntos ou algumas falas pode cair o canal, pode perder seguidores, enfim, mas a gente agora tem uma certa liberdade. Se a gente for ver essa laicidade, né, francesa, parte da Revolução Francesa, ela diz que a religião ela oprime o povo, né? Então Karl Marx ele falou o quê? Que a religião é o pop do povo, né? Só que na laicidade democrática reformadora, que a gente pode dizer assim, o povo ele é aberto, né? Ele pode criticar até o rei, o papa, sei lá, ele é aberto nas suas opiniões, porque isso é a democracia. O que eu não posso é atingir o outro com acusações, né, que não são verdades, mas trazendo para as escrituras, trazendo a verdade, sim. Eu posso opinar e trazer minha opinião. Se fosse ao vivo, nós ia ter um bocado de gente agora no chat aí, trazendo um monte de polêmica. E eu tenho quase certeza que alguns que eu conheço, que acompanham o canal, se tivéssemos ao vivo, ele ia digitar com os dedinhos dele lá. Então quer dizer que você está afirmando que a reforma protestante é o princípio da anarquia? Tenho certeza que eu tenho um amigo meu que por vezes, por anos, ele foi anarquista, né? Ele foi anarquista. Então, ele encontrar rapidinho o leco creque nas coisas. Mas assim, faz um pouco de sentido nesse. Porque quando você fala que vamos trazer para o tempo lá, né? Para aquele tempo lá. Eu não tinha o direito a acesso à Bíblia, logo à educação, a infinidade de coisas. Eu era de fato oprimido pelo sistema político, religioso, é um mix de coisa, né? Um mix de coisa. Aí vem um movimento e diz para mim, a compreensão dos anabatistas é que não pode misturar a igreja e política, né? Sim. Já a da outras vertentes, das demais vertentes, é que sim, poderia se misturar, desde que o povo simples pudesse ter voz e vez e direito de escolher aquilo que queria raciocinar, pensar, livre pensamento e tal. Então, não seria muito difícil de juntar Leco-Cré e dizer, então, será que algum desses princípios seriam os princípios que fundamentou anarquistas, algo nesse sentido? A dizer para mim, até anarquista tem influência da reforma protestante? Eu acredito que sim, porque o acesso ao conhecimento que a gente tem hoje foi totalmente voltado pela questão da reforma, né? Por exemplo, Jerônimo... Olha a thumb depois. Lutero era anarquista. Exatamente, porque o que a gente pode tentar associar é o seguinte, a gente vai fazer uma pequena linha do tempo, né? Quando o John Hus ele está na Universidade de Praga, né? Ele está combatendo ali os ensinos da igreja, ou então a forma como a igreja agora está adorando, a forma como a igreja está cultuando, enfim, ele está fazendo as suas reivindicações. O que acontece? As universidades, a Universidade de Praga praticamente é quase fechada, né? E os ensinos de Jerônimo é totalmente voltado. Não pode. E tanto que Jerônimo não, John Hus, né? Quando a gente fala sobre John Hus, desculpa, quando ele estava ali em Praga, né? Aí o que acontece? A universidade é praticamente fechada. E aí surge um movimento para criar uma universidade.
para criar uma outra faculdade, para que dá liberdade realmente, né, para o povo estudar, que são os russistas. Eles lutam por tantas outras coisas, são católicos, mas lutam por outras vertentes que acreditam na igreja. E tanto que, tanto Lutero também, em Wittenberg, eles abrem uma universidade, né? Depois que Lutero casa, que Catarina vai embora, e também tem a sua casa cheia de estudantes, né? E ali eles criam outras universidades, abrem outras universidades, e tem-se ali a liberdade do estudo. A gente pode dizer que hoje sim as universidades também é uma influência que a gente tem da reforma protestante, porque a liberdade, porque tudo que se dominava dentro do poder da igreja. A igreja que determinava o que a gente ia aprender, o que seria escrito, o que seria passado, né, de conhecimento. Quando a reforma vem, traz essa liberdade. Claro, tem outros movimentos políticos, claro também que a gente tem uma briga entre, né, os próprios reformadores, né, questão de condenação à morte, de heresias e tantas outras coisas que aconteceu mesmo. A gente não pode negar o lado escuro da reforma também, né, uma briga interna, as guerras civis dentro dela, mas se a gente analisar a origem da situação da reforma protestante, a gente olha que trouxe sim uma democracia, uma liberdade de expressão e até de ensino. Eu tive uma matéria na faculdade, né, sobre a psicopedagogia, e falava um pouco sobre como a igreja dominava o conhecimento científico e como algumas teorias chegou até nós hoje sobre essa questão do conhecimento científico. E quando a gente vai analisar, alguns percussores e alguns teóricos, eles quebram esse domínio totalmente da igreja para que o conhecimento chegue mais avante. Se a gente for pensar um pouco mais, isso já vem lá de trás, né? A gente sai de uma dominação, de um controle totalmente de poderio da igreja, e agora a gente é livre para poder elaborar nossos conhecimentos, nossas pesquisas, nossos estudos e tantas outras coisas, entendeu? Então, sim, a gente pode dizer que hoje o conhecimento científico ele tem sim uma participação da reforma protestante. Queira ou não, mas se a gente for analisar a história por onde começou, tem sim uma influência da reforma protestante. Certamente, não tenho dúvida nenhuma disso. Quase todos os movimentos, né, ao longo da história, se você for ver tem uma história, não sei precisar a data, nem com riquezas de detalhe, mas tem até a ver com a escola dominical, né? A questão de, Sim. em algum contexto de escola pública, né, que a escola dominical é o princípio, talvez, da escola pública, né, da questão da educação, enfim. Mas são muitas coisas que, de repente, até assuntos para outros dias aí, né? Sim, Mas sim, acho que seria certamente, bacana. Seria bacana. certamente, Como? certamente a reforma protestante ela traz muitos legados, né? E esse da educação, livre acesso à educação, livre acesso ao pensamento também, né? Imagina, era uma sociedade que vivia bitolada daquilo que a igreja, junto com, é sempre igreja política, né? Aquele embrulho ali, ditava, né? Então, aquilo ali, por conveniência para alguns, era pura verdade, e para os demais que não tinha como pode dizer, um fruto daquilo era de fato oprimido, né? Então, quando vem a reforma Sim. protestante, há uma quebra disso também, né? E até uma questão também, a causa, né, que a reforma protestante traz, a gente tem também uma linha mais conservadora, que é os puritanos, né? Eles chegaram até o poder da Inglaterra, agora me falta a memória e a data, eles chegaram ao poder da Inglaterra, só que eles chegaram, foi algo tão extremo, né, do puritanismo, que eles duraram apenas um ano, né? Então, o próprio poder político voltou para que os puritanos saíssem, eles dominaram a Inglaterra durante um ano e depois saíssem. Então, assim, a gente vai ter algumas linhas vertentes e algumas como é que eu posso, influências pós-reforma que é muito justa no caso de se pensar. A gente tem aquela história que a reforma ela abriu os olhos do povo, que o povo começou agora a enxergar totalmente até a questão do trabalho, né? Tem aquela velha história que Lutero, um sapateiro chega para Lutero e fala assim, eu acho que eu entendi agora o chamado de Deus para minha vida, acredito realmente na fé em Cristo Jesus e penso que eu poderia me dedicar à vida religiosa, né, dedicar à devoção ao Senhor. Aí Lutero ele pergunta, o que você faz? Sou sapateiro. Então, por que você não faz o melhor sapato, né, da região? Então, esses conceitos, né, eles foram mudando, que se chama o quê? Uma cosmovisão agora, totalmente diferente do que a gente tinha sobre o trabalho.
sobre a questão do empreendedorismo, sobre a questão da visão de vida, né? Então, ser religioso naquela época, ser um pastor, ou então um teólogo renomado, era de alto padrão, né? Era uma posição social muito forte, uma posição social muito elevada. Mas aí Lutero também, tanto nos seus ensinamentos, a cosmovisão cristã, ela muda totalmente o aparato. Então, alguns historiadores falam que as pessoas elas procuravam os cristãos para poder consumir produtos, né? As suas benfeitorias, por exemplo, o marceneiro, o sapateiro, sei lá, o cara que trabalhava com carne, trabalhava com isso, alfaiate e tantos outros. Por quê? Porque eles faziam agora para a glória de Deus, né? Eles não faziam para si mesmo. Então, essa cosmovisão, eles começam a entender que o trabalho é bom. A visão que a gente tem hoje, às vezes, do trabalho é o quê? Que a gente quer trabalhar para adquirir alguma coisa, para simplesmente para ter férias, e no final de semana descansar. Só que eles adquiriram o quê? Que o trabalho ele é bom, ele é para a glória de Deus. Foi Deus que me entregou esse dom, né? essa forma de trabalhar. Então eu faço agora para a glória de Deus. E aí a gente tem esse crescimento, né? Esse crescimento da visão agora cristã, da cosmovisão, porque eles começam a ver o trabalho. Na reforma, a gente também vê que o homem ele é falho, né? E onde é que eles encontram isso? Na leitura bíblica. O homem ele é falho e Deus ele está acima do homem. E tanto que eles questionam o senhorio e o papal, né, o senhorio do homem e da Igreja Católica, ali no poder do Papa, porque eles veem os exemplos de Davi, Salomão, Saul, tantos outros ali escrachados na Bíblia, onde homens erraram, pecaram, caíram, né? E tantos outros exemplos que a gente vê nas Escrituras, fala assim, não, o homem é caído, realmente somente a Deus a glória, somente as Escrituras, somente a Cristo. Então, somente a Ele todo o senhorio. Então, Ele controla a nossa vida. Né? Eu estou fazendo esse link pelo fato de quê? Porque a partir de agora, do momento que abre essa cosmovisão, eles têm essa visão de mundo, essa visão de agora de entender o papel deles na sociedade, o trabalho eles torna algo bom, porque o trabalho foi o próprio Deus que deu. A gente vê lá em Gênesis a queda do homem, né? Com o seu próprio suor, com sua própria força, você agora vai colher o fruto da terra, vai trabalhar, no caso isso, né? Alguns perguntam, eu odeio quem criou o trabalho, então eu odeio quem fez o trabalho, foi o próprio Deus, né? Que entregou em nossas mãos para poder cultivar a terra e se alimentar, se manter aqui nesse mundo. E quem, então, não trabalha, quem não trabalha, Deus manda aprender com as formigas, né? Vai ter com as formigas, o preguiçoso. Exatamente. O trabalho faz parte de Deus em todos os aspectos. Em todo o tempo, Deus estava estimulando o homem a trabalhar e a produzir. Deus gerou o homem com capacidades e habilidades para produzir, né? É claro que a gente tem, claro, né? Que a gente, como é que você fala? Não vou entrar nesse assunto, porque senão vai gerar outras coisas, né? Claro que vai dizer. É bom que não é ao vivo. Se fosse ao vivo, vai ainda bem que não é ao vivo, né? Mas quem vai assistir o vídeo depois pode pesquisar um pouco mais sobre a questão de Max Weber, né? Quando é que ele vê a questão das nações protestantes mais prósperas do que outras, né? Então ele começa a pesquisar e começa a analisar e vê dentro do seu estudo, de sua pesquisa, que realmente os protestantes eles trabalhavam para a glória de Deus, né? É claro também quando os puritanos eles saem, né, fugidos ali, são imigrados para os Estados Unidos, então a cultura dos Estados Unidos é muito forte, né? E em alguns países a questão do trabalho, né? Então é muito forte a gente ver a prosperidade, assim, desenvolvimento, né, industrial, claro que teve suas crises, a gente vê a diferença de um país que foi atingido, querendo ou não, influenciado pelos ensinamentos da reforma. E foi até interessante que esse tempo agora saiu eu vou falar aqui, não lembro a data, mas eu vou falar o que eu vi pela internet, né? E saiu pelo estudo que foi feito na Suíça, né? Então a Suíça estava uma arrecadação muito boa, um supervat, como é que chama? Uma arrecadação. Como? É isso mesmo. Supervat, né? Assim, acho que é o supervit, coisa assim, supervat, que é uma arrecadação de impostos muito boa, né?
Então, a Suíça, ela é totalmente influência de reforma, que eles decidiram no plebiscito o que é que eles iam fazer agora com toda essa arrecadação. Então, estava na casa de quase bilhões, sei lá, 2 bilhões de francos. E é o que acontece, votou, a população votou, porque tem essa influência da parte democrática, lembra? E aí a população decidiu que esse dinheiro tinha que ficar com os cofres públicos para poder investir em outras áreas que a Suíça não estava, né, sei lá, demandando do povo. E, se eu não me engano, o valor para cada cidadão, né, ali realmente da Suíça, onde mora e tudo, tem sua residência, seria de 100 mil francos, simplesmente assim. Então, a gente tem uma influência, sim, que tudo é votado, tudo é decidido com o povo, a participação do povo. O povo tem voz, o povo tem vez. E aí, muitas das vezes, a gente não sabe usar isso. Ou então a gente é levado simplesmente para algum ensino, ou então alguma condição social, a gente calar a nossa voz, onde a gente pode ter voz. Logo depois da reforma, né, a gente tem uma ação contra a reforma, que é os jesuítas, né, o Concílio de Trento, e aí Lutero também ele tem um comportamento meio antissemitista, não, né, antissemitista, né? Então, ele luta sim contra a questão dos judeus, ele fala que agora ele tem um entendimento, aquele entendimento medieval mesmo, de castigar aquele povo que crucificou quem? Jesus, nosso Salvador. Então, Lutero ele tem sim um comportamento antissemita, né? Ele condena os judeus e tanto outras práticas deles, a sua cultura, então se o judeu ele quisesse um dia confessar Jesus, ele tinha que largar toda a sua cultura, toda a sua parte cultural, e é tanto que alguns historiadores também falam que quando o judeu ele conhecia, né, então confessava só agora uma nova fé, a fé reformada, ele tinha que comer um pão com linguiça, né, que era carne de porco, como os judeus não poderiam comer diante da sua cultura. Então o povo ele escaneava mesmo assim, sabe, como é que eu falo aí na região do norte, né, o povo era ralado mesmo, né, o povo sim, então ele inclui algumas coisas. E aí, logo mais na frente, toda essa questão de influência, como a gente tem falado, do próprio Max Weber, né, que ele percebe que essas nações elas são um pouco mais desenvolvidas do que as outras, a gente também pode usar o exemplo da Coreia do Sul, cara. A Coreia do Sul, antes da guerra foi uma coisa e depois da guerra foi totalmente outra, né? Hoje, se não me engano, é o terceiro ou é o segundo movimento maior assim, de missionários, né, que tem pelo mundo todo. A igreja que investe em missões, a igreja que trabalha com discipulado. O desenvolvimento hoje da Coreia do Sul é fantástico, né? Acho que o teu microfone descarregou. O protestantismo, quando ele chega na Coreia do Sul, ele dá uma alavancada tanto na questão de desenvolvimento educacional, investimento, né, de mercado, exportação, e tudo. Eles têm uma parceria também muito forte também com os Estados Unidos e outras nações, claro. Sim. Mas a gente vê o crescimento, né, um dos legados que a gente entende como a reforma protestante, então como a gente entende um desenvolvimento de crença da reforma, é que a violência cai, ok? Pessoas são libertas, como é que eu posso dizer? A educação é totalmente, tem um acesso a todos, né? Então, a gente tem que entender justamente isso, que quando começa esse movimento da reforma, esses acontecimentos, naturalmente, por acesso às escrituras, né, atingem todas as áreas. Então, a gente tem um desenvolvimento, o índice de violência cai, uma busca pelo avivamento. Então, a gente tem uma linha de pessoas que, logo depois da reforma, dedicaram suas vidas à pregação do evangelho, a busca em oração, na escritura. A gente tem Charles Haddon Spurgeon, John Wesley, John Knox e tantos outros reformadores, né? Tantas pessoas que viveram pós-reforma e que alcançaram multidões. Um dos meus pregadores preferidos é Charles Haddon Spurgeon, né? Que o movimento avivalista do Charles Haddon Spurgeon foi tão forte, tão eminente, que as pessoas elas não liam mais os jornais com notícias, mas elas liam as pregações do próprio Charles Spurgeon, né, Haddon Spurgeon,
impressa ali no jornal. Então, os jornais eles eram atingidos, né? Assim, aliás, as pessoas eram atingidas pelas notícias, pela pregação do evangelho ali na leitura do jornal. Algumas histórias contam que pessoas se converteram lendo o jornal, pessoas se converteram comprando alguma coisa e ali enrolavam o jornal e ele tinha uma pregação e entendia sobre a palavra de Deus e ali foi um grande avivamento. Claro que a gente está avançando um pouco tempo, falando da pós-reforma e os seus acontecimentos. Mas isso traz o que para a gente? Uma reflexão, né? Se a gente for analisar. Aí a pergunta é, o Brasil, ele passou por uma reforma? Né? Passou por uma reforma protestante ou não? O que, é que você Rapaz, acha, doutor? talvez parcial, né? Não em sua totalidade, né? Assim, a gente foi cristianizado, mas assim, não necessariamente por protestantes. Eu posso falar, você do Ceará também, talvez você tenha experimentado, não sei se Ceará, contexto histórico do Ceará, tem a presença dos holandeses. No Rio Grande do Norte teve a Sim. presença dos holandeses muito forte, né? Então aquele pedaço ali sim, mas eles foram tão logo sucumbidos, né, pelos portugueses. Então a gente terminou sendo só atendido pelos portugueses, né, católicos, né? Então, se não Isso. teve uma reforma protestante em sua totalidade, né? Quando os primeiros missionários protestantes, né, calvinistas chegam, né, eles chegam ali na Baía de Guanabara, em Rio de Janeiro, agora me falta a memória da data, então eles são enviados pelo próprio João Calvino, né, William Carey também, que começa a igreja congregacional também, eles são Uhum. expulsos, né, são praticamente mortos, e eles são totalmente expulsos. A gente tem aí, como você falou, a própria influência dos holandeses dentro do Nordeste. Maurício de Nassau era um protestante, né? Era uma das pessoas que estavam aqui na parte do Nordeste, só que a gente foi influenciado tão forte pelo catolicismo português, que aí Maurício de Nassau ele é convidado, ele é expulso, né, a se retirar do Nordeste. Alguns estudiosos, historiadores falam que se Maurício de Nassau tivesse permanecido no Nordeste, a gente teria dupla nacionalidade e também falaria não só o português, mas sim propriamente o holandês. É. Então, Maurício de Nassau, aqui no Ceará, tem uma faculdade chamada Maurício de Nassau, a Nassau, acho que é uma homenagem totalmente a ele, claro, e ele foi um protestantismo, né, assim, não foi um protestante, ele não foi um dos reformadores, mas um dos pessoas influentes no período de colonização do Brasil, né. A gente também tem a parte jesuítas, e também tem a parte dos judeus que chegaram aqui no Nordeste. Né? A gente tem a primeira sinagoga justamente ali em Recife, né? A primeira sinagoga da América Latina. E esses judeus também eles foram expulsos justamente para onde? Né? Eles vieram de Amsterdã, da Holanda, justamente por perseguições, passaram também por um período de reforma, e esses judeus eles chegam no Nordeste, montam a sinagoga, a primeira sinagoga da América Latina está ali em Recife, até hoje tem, se você for lá visitar no Marco Zero, né, você vai Sim. ver a primeira sinagoga da América Latina, e aí esses judeus, eles são expulsos e são totalmente voltados para onde? Em Nova York, vão morar nos Estados Unidos. Simplesmente a gente sabe o que é hoje, o que é Nova York. O desenvolvimento, né, totalmente trazido para essas cidades, claro, tem seus defeitos, mas enfim, a gente vê totalmente essa influência. Isso também são coisas pós-reforma, né? Porque é o acesso a esse desenvolvimento que tantos outros povos conseguiram desenvolver. A gente, às vezes, se perde no percorrer da história e acredita que a gente já sabia só influências de um lado, né? Portugueses e, enfim, do catolicismo. Mas não, a gente tem alguns resquícios, sim, tanto judaicos como também protestantes, né? É, E no Rio Grande do Norte, né, sobre essa ideia dos holandeses do Rio Grande do Norte, eles deixaram um rastro, pelo menos é o que a história nos conta, né, dos mártires, né, eles teve um rastro histórico de tragédia, né, viraram vilão, os holandeses viraram vilão, né, sim, sim, e a história conta exatamente assim, né, a história conta que protestantes calvinistas, os mártires de Cunha eu acho que é sim, Cunha são dois mártires, né? Que foram padres que defenderam o povo, né? Aí eu não sei, eu não sou historiador, aí eu não tenho, eu sei que a história que a gente aprende é essa, né? Inclusive é feriado, tem toda uma, né? Tô aqui para desdizer a história de ninguém, mas o que ficou é que ficou esse legado negativo, né?
de um grupo, e é exatamente assim, eu me lembro, eu sou do Norte Rio Grande, sou do Natal, né? Então eu me lembro que no ensino médio, quando a gente estudou sobre isso, foi exatamente assim que nos disseram. Olha, os crentes protestantes da Holanda, calvinista, vieram aqui, tentaram tomar a terra e os padres defenderam, e esses padres terminaram sendo martirizados. Pronto, essa é a história que você conta. Exatamente. Só Só que isso que eu conta, esqueci agora o nada nome do mais. livro. Tem um livro que se chama História da Evangelização do Brasil, e ele fala justamente Aham. sobre Maurício de Nassau, que é um dos holandeses, né? Eles Sim, estavam, assim, gente, a gente tem que entender uma parte também histórica, né? A parte histórica é o seguinte, quando o povo ele vai dominar o outro, ninguém domina dando flores, ninguém domina dando só presentes. A gente sabe que uma dominação é totalmente não é à toa parte que de guerra. não é à toa que construíram um forte, que é o Forte dos Reis Magos, que é para evitar, cheio de tanque de guerra, que é para evitar que as pessoas entrem, né? Então é Por que é guerra. que Fortaleza se chama Fortaleza? Né? Se você for conhecer um pouco da história do Ceará, Fortaleza é aquele forte que tem Exatamente. ali, né, perto da beira do mar mesmo, que era contra a invasão dos ingleses e tantos outros que o povo queria dominar. E, e colonização e dominação, a gente não tem paz, a gente não tem uma questão assim de. Não há, como eu disse, ninguém domina o outro povo dando flores, ninguém domina o outro povo chegando e querendo fazer amizade. É realmente da base da violência. E aconteceu isso praticamente no mundo todo. Né? Se a gente for analisar, até nas próprias escrituras, a gente tem o próprio Deus ensinando o seu povo agora a se defender de outros invasores e também atacando outro povo, porque era meio que normal. E esse normal, para a época, tudo bem, a gente entende. Hoje a gente não entende esse normal, mas a gente vê que as guerras hoje ainda não pararam. Aí existe luta de territórios, lutas de tantos outros povos lutando por seu espaço territorial. A questão é essa, a gente teve sim uma forte influência, tanto no ensino da educação, na universidade, tanto da parte acadêmica, histórica, a gente tem sim todo um legado deixado pela, pela reforma protestante. Quando a gente vai analisar lá em Romanos, né, capítulo 1, versículo 7, o próprio Martim Lutero, eu vou para Efésios também, Efésios capítulo 2, né? Efésios capítulo 2, versículo 8, 9, ele fala, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, justamente ele entende que a fé ela está acima da obra. Você não é salvo por aquilo que você faz, você não é salvo por aquilo que você executa, tanto na igreja ou fora da igreja. Eu sei que agora eu dei um pulo, voltando aqui para Lutero, mas é só para a gente concluir a questão de que Lutero realmente tentou trazer um debate mais acadêmico e também um debate religioso. Ele não queria formar outra igreja. A verdade é que a gente acha que ele queria formar outra igreja. Tem padre na internet que fala tantas coisas que, porque o clube de Lutero acha que as escrituras caíram no braço dele. Não, a igreja estava com as escrituras, mas ela dominava certas escrituras. E quando o povo tem acesso a isso, eles começam a analisar suas práticas e o que as escrituras falam. Mas espera aí, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo? E aí a gente desencadeia todo o comportamento em todas as áreas. Eu não preciso agora mais pagar indulgência, eu não preciso mais pagar nas romarias e tantas coisas mais, porque eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? A gente tem aí Gálatas capítulo 1, versículo 8, quando o Lutero ele lê em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele fala justamente assim, ó, versículo 16, né, diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, e todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, como é que eu sou justificado diante de Deus? Pela minha fé em Cristo Jesus. Eu não tenho poder agora de sacrifício, eu não tenho mais aquela questão de levar até o tabernáculo o meu sacrifício e pedir perdão, redimir sobre os meus pecados. A minha fé em Cristo Jesus me salva dos meus pecados. Eu não tenho essa autoridade, esse poder de salvar dos meus próprios pecados. Sem Cristo, eu não consigo. Então, Lutero, ele olha para as práticas que estavam acontecendo naquele período, analisa e pensa, o que a gente está fazendo? Espera aí,
me mostra o contrário das escrituras, o que elas falam, o que, é que a gente está fazendo, totalmente errado, totalmente contra o que as escrituras ensinam. Então, o próprio Lutero, com seus reformadores, eles batem nessa tecla, né? Que a fé é um mecanismo de salvação para o cristão. Então, irmãos, para a gente concluir um pouco desse bate-papo, passamos por cima de um pouco dessa história, né, da Reforma Protestante, eu quero indicar alguns livros, né? Bem antes da Reforma, que é de Flávio Joséfo, que é a história dos judeus, que desencadeia aí um historiador muito bom e realmente ele viveu nesse período da história dos judeus até chegar à era cristã. A gente também tem um livro muito bom chamado A História da Igreja Cristã. E diante desse livro, a gente tem um livro muito bom que se chama A História Ilustrada do Cristianismo, que é de Justo Gonzaga. Ele começa bem antes da Reforma e até a era da conclusão inclusiva da Reforma Protestante. A gente tem uma história muito boa nesse livro chamado A História Ilustrada do Cristianismo. Quero deixar essa indicação de livros que são muito bons para a gente poder. E também tem outros, né? Tem vários cursos que falam sobre um pouco da Reforma Protestante. O que a gente abordou hoje aqui é apenas um pincelado, né? Assim, algo bem resumido do que é a Reforma Protestante. E claro, você vai na internet, tem vários conteúdos, tem vários podcasts, mas eu acredito que a nossa intenção hoje é para edificar a sua vida, para que também a gente possa buscar conhecer um pouco mais sobre a nossa história, né? O povo que protesta, ele sim acaba se tornando totalmente protestantismo. Então, o que acontece? Conhecer a nossa história, conhecer o nosso legado e entender um pouco do que estamos fazendo hoje, o quanto a gente se distanciou um pouco da reforma, o quanto a gente deixou de viver alguns princípios da reforma. Então, sola escritura, sola Deo glória, sola somente a Cristo, sola fide, somente a fé, sola gratia. Desculpa, que agora bateu o cansaço. A sola gratia. Então, mano, é muita coisa, muita coisa. Tranquilo. Mas é que eu me empolgo e fico pensando em outros assuntos. Você acha que eu poderia falar sobre isso? Falar sobre. Quando eu fiquei na parte do Nordeste, eu lembrei agora dos ensinos, né, da influência também de judeus que vieram para o Nordeste e passaram também, sofreram algumas pequenas influências da Reforma Protestante. Agora eu me esqueci o nome desses judeus. E hoje a gente tem algumas influências judaicas, e se a gente for analisar o cordel, se a gente for analisar a cantoria, né, e tem toda essa questão da judaica. A gente também vai ver aquele chapéu que a gente usa, né, aquele chapéu de couro que o brasileiro usa, e tem a estrela de Davi justamente deixado, que é como se fosse kipá. Sim. Mas aí é assunto para outras coisas, influência do Nordeste. Isso. E a gente deixa o desafio para quem ficou conosco até agora de sugerir algum tema que você conseguiu pensar aí nos comentários, né? Pensar na programação, na live não, no podcast do Papo que Edifica de hoje. Gente, nos perdoe, vamos falar, vou nem cortar essa parte. É que a gente tá 11h30 da noite, a gente começou a gravar 10 horas da noite, todo mundo saiu das suas atividades, mas estamos aqui, firme e forte, e claro que o cansaço bate. Agora, eu desafio você que ficou conosco até o final a escolher, a pensar algum dos assuntos e dizer, olha, fala só sobre isso, e a gente de repente gera um conteúdo apenas sobre o assunto que você comentou aqui. Derlei, eu não sei nem o que dizer, obrigado é pouco, né, para o que você fez aí, se dedicou aí, tá conosco aí há mais de 1 hora, porque o vídeo depois fica ali, pela minha contagem aqui, 1h09, vai ser um podcast ali de 40, 45, talvez 50 minutos, né? Depois de editado. Mas são quase 1h30, 2 horas de envolvimento aqui, né? De ajuste e tal. E sem contar o tempo de preparo. Eu não sei nem dizer. Obrigado é pouco, né? Eu agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouco daquilo que a gente lê, um pouco daquilo que a gente estuda, um pouco daquilo que Deus tem entregado para nós, tentar influenciar toda essa nova geração, de conhecer um pouco mais sobre a Reforma Protestante, de conhecer um pouco mais sobre realmente o que é que nossos antepassados, né, a gente pode dizer assim, irmãos em Cristo, lutaram e também nos entregaram hoje. Né? Se hoje a gente tem a gente tem as escrituras, nossa própria língua
nosso idioma, nossa língua materna, é porque lá atrás algumas pessoas passaram sim por perseguição, passaram por lutas, passaram por dedicação, oração, busca ao Senhor, e que não foi muito fácil. Eu acho que a gente poderia hoje também se dedicar à leitura bíblica, não só de livros, não só de conhecimentos acadêmicos, mas também uma leitura bíblica, a qual edificar a nossa vida e edificar outros. Conhecendo um pouco mais da história, tentando evitar, né, e buscando evitar erros do passado e conhecendo quem realmente foi a causa precursora de todo esse movimento, Reforma Protestante. Então, agradeço, pastor Gessé, pela oportunidade de TV Edifica. Acredito que esse canal realmente tem esse propósito de edificar a sua vida, de conhecer um pouco mais e trazer um caminho, né, um rumo para aquilo que a gente tem conversado e debatido. Valeu, eu que agradeço. Vai ficar aqui todos os links, todos os contatos possíveis aí da Jocum Sertão e também do Derlei aí, da equipe lá que certamente faz um bom trabalho naquela região. Você, de todo o Brasil, pode conhecer a Jocum Sertão, né? As escolas que rodam é aberta para todo brasileiro, né? Brasileiro, para todo mundo, estrangeiro, para tudo, né? Exatamente. Hoje a gente tem a nossa base, ela se concentra no Crato, Ceará, na região do Cariri, perto de Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, outras cidades. A gente tem aeroporto aqui, tá, gente, em Juazeiro, então não tem nenhum problema com isso. Você pode chegar aqui, né, de carro, de avião, enfim. A gente tem trabalhado em algumas frentes de treinamento, misericórdia, também apoio à igreja local e também tem dado treinamentos para novos missionários que queiram ingressar no campo missionário. A Jocum, ela é um leque de portas abertas para exercer ministério e também trabalhar com a igreja local. Então, seja nosso convidado, entra lá no nosso Instagram, Jocum Sertão, ou então jocumsertão.org, lá no nosso site, e você vai conhecer um pouco mais da nossa base, das nossas escolas. A gente tem um lema aqui, né, que é uma casa no sertão, luz para as nações. Show de bola, valeu, tamo juntos, brigadão de novo, Derlei, valeu, Jocum Amapá, que fez o contato, e o Jocum Sertão, que Jocum Amapá fez a ponte aí, né? Sim, são parceiros, né? São parceiros. Exato. Então, Deus abençoe você, ficou conosco até agora, faz aquilo que a rede social demanda aí. A gente não fica pedindo durante o processo do programa, né? Da gravação. Então, faz agora, né? Deixa teu like, compartilha com outra pessoa, certamente tem como esse vídeo edificar ainda mais pessoas. Valeu, tamo juntos, até a próxima. Tchau!